Hora de destaque internacional aqui no Jornal da Manhã. O Hamas entregou às autoridades de Israel os corpos do que afirmou serem mais 3 reféns israelenses. Luca Bassani está de volta aqui com a gente, tem os detalhes a respeito dessa entrega promovida pelo Hamas. Pois não, Luca? Segunda semana, né, indo para a terceira semana de vigência, a questão relacionada à devolução dos corpos dos reféns mortos durante esses 2 anos ainda não foi concluída. Nós sabemos que daqueles 48 reféns que ainda estavam sob a custódia do grupo terrorista antes do cessar-fogo entrar em vigência, 20 foram devolvidos com vida e 28 precisariam ser retornados os seus restos mortais para todos os procedimentos fúnebres e as honrarias necessárias, seja no Estado, seja através das famílias. Mas ainda há 11 corpos que não fizeram este caminho. O Hamas diz ter devolvido através da Cruz Vermelha e da Crescente Vermelha mais 3 corpos que serão posteriormente identificados pelo Instituto Médico Legal de Israel com medicina forense para averiguar se de fato estes corpos podem ser atrelados a alguns dos reféns, o que levaria o total de corpos faltantes a 8 que deveriam ser entregues o mais rápido possível para que a segunda fase possa ser implementada. Todavia, na semana passada, 3 restos mortais que foram enviados aos israelenses foram, então, comprovados a não fazer parte daquelas pessoas que foram sequestradas no 7 de outubro, o que causou mais revolta interna e mais pressão sobre os mediadores para que o Hamas cumpra com aquilo que foi prometido. De acordo com o grupo terrorista, há uma série de dificuldades técnicas e operacionais para conseguir remover os escombros e identificar de maneira precisa se aqueles corpos, aqueles restos mortais encontrados pertencem de fato a cidadãos israelenses, aos reféns israelenses e, portanto, há uma demora considerável nessa devolução. Obviamente que a gente vai ficar de olho ao longo dessa semana se isso acontece, afinal o presidente Donald Trump quer garantir que as próximas fases possam ser encaminhadas, mas tudo depende da conclusão da primeira fase, que envolve a devolução de todos os reféns mortos, sem exceção, de acordo com aquilo que disse o próprio premier Benjamin Netanyahu. O Luca, ainda falando de Israel, tem uma informação importante, porque parlamentares israelenses têm avançado num projeto de lei sobre pena de morte. Quais são os detalhes que você tem para a gente a respeito desse estudo, desse texto que os parlamentares estão pensando, hein? Pois é, Nonato, algo que acabou de sair na publicação israelense The Times of Israel, onde os parlamentares israelenses, com o apoio do premier Benjamin Netanyahu, defendem a elaboração de uma lei que transforma a pena, que até agora é de prisão, para uma pena de morte àqueles terroristas, aqueles que por motivos étnicos ou nacionalistas matarem cidadãos israelenses a partir da aprovação desta mesma lei. De acordo com os legisladores e com a própria coalizão de Benjamin Netanyahu, que é formada por um grupo de judeus mais ortodoxos, alguns chamados até de ultra-ortodoxos, essa medida ela é fundamental para evitar com que atentados como o de 7 de outubro se repita e fazer com que a aplicação dessa lei seja mais severa, fazendo também com que este senso de impunidade ou simplesmente essa leniência dos legisladores perante os terroristas não seja comprovada e assim isso possa desincentivar qualquer tipo de crime desta ordem. A gente vai ficar de olho como isso será encaminhado dentro do Knesset, o parlamento israelense, se de fato isso pode evitar com que no futuro mais crimes de terrorismo aconteçam contra israelenses, seja internamente, seja em todo o Oriente Médio, como a gente tem observado ao longo dos últimos anos. Luca Bassani, direto da Europa, muito obrigado, Luca, pelas informações. É assunto aqui para a gente tratar com os nossos comentaristas de hoje também. Estamos com o Roberto Mota e ainda o Cristiano Vilela. Ô Vilela, como é que você vê essa história aí de que alguns parlamentares israelenses estão pensando numa possibilidade de pena de morte para os terroristas que matam israelenses? Lembrando que as condições de cárcere lá em Israel são absolutamente bem seguras, dificilmente se sai, a não ser quando ocorre uma troca de prisioneiros, como está ocorrendo agora nesse cessar-fogo. Há a necessidade, na tua avaliação, dessa pena de morte? Nonato, eu pessoalmente sempre sou contrário à pena de morte de uma forma geral. Mas a gente tem que entender, tem que analisar realmente determinado fato de acordo com as circunstâncias do local. Eu vejo que no caso de Israel,
é compreensível que uma parcela da sociedade, especialmente, esteja ainda fortemente impactada por todo o conflito que vitimou número significativo de pessoas, que gerou medo em Israel, onde tivemos ali tantos mortos e tantas pessoas que perderam a paz, perderam a vida, gerou um conflito que ultrapassou as fronteiras de Israel. Enfim, é natural que nesse contexto, dentro desse caldo, surjam medidas ou surjam propostas, pelo menos, que venham no sentido de endurecer as regras e de fazer com que haja uma possibilidade de restrição a novas práticas que venham a acontecer. Nesse sentido, quando se constrói essa questão da pena de morte, se busca mandar o recado para o outro lado, no sentido de demonstrar a rigidez que será praticado a partir de agora para desestimular novas práticas nesse sentido. É compreensível que isso haja. Agora, eu também não tenho clareza, por outro lado, se haverá uma maioria capaz de promover esse tipo de aprovação, justamente pelo caráter que possui do estabelecimento da pena de morte. É algo realmente que é difícil a construção de um consenso, e eu acredito que mesmo dentro desse contexto histórico, dentro desse contexto bélico, não será fácil a aprovação dessa proposta legislativa. E na sua avaliação, a adoção, então, de uma suposta pena de morte poderia realmente evitar que novos crimes, de terrorismo acontecessem contra israelenses? É uma pergunta difícil de responder, Soraya. Mas não há dúvida que enfrentar o terrorismo é o grande desafio de Israel. É uma luta pela sobrevivência. E Israel leva uma desvantagem nessa luta, porque Israel é um país que valoriza a vida. E por causa disso, Israel frequentemente é vítima de uma estratégia perversa dos terroristas. Eles sequestram soldados ou cidadãos israelenses e depois exigem a troca desses reféns por terroristas presos em Israel. E são sempre centenas de terroristas que são trocados por cada um dos reféns israelenses. Agora, o curioso dessa discussão é que ela mostra um fato muito importante. Só em um regime democrático é que uma discussão como essa acontece. Em um país autoritário ou dominado por terroristas, não há nenhuma discussão.